Eu sou a Leilânia, médica alergologista aqui do Med Estudo, e hoje a minha conversa com vocês é para contar como que é a minha especialidade em termos de formação, em termos de mercado de trabalho. Hoje, a alergia e imunologia é uma das especialidades mais carentes de profissionais médicos, e eu acho que tem muito espaço no mercado de trabalho, e isso é uma informação relevante para pensar nessa especialidade. A gente vê que tem muitos poucos médicos que se formam e pensam na alergia. Eu mesma só fui pensar ao longo do meu primeiro ano de formada, justamente porque a maioria das faculdades não tem alergia na graduação. Às vezes aprende um pouco dentro da pediatria, um pouco dentro da otorrino, um pouco dentro da clínica médica, mas fica perdido. E aí o aluno não vê a alergia como uma cadeira única e como uma especialidade. Então essa falha na formação acaba prejudicando na escolha da especialidade também. E essa falha na formação impacta também nas condutas, porque em pronto atendimento, em unidade básica de saúde, o pediatra acaba lidando, e o clínico também acaba lidando muito com os pacientes alérgicos e às vezes não sabe exatamente como fazer e como proceder. A formação, você tem duas opções: ou fazer a residência de pediatria e depois fazer o R3, o R4 como alergia e imunologia, ou fazer clínica médica e depois fazer alergia e imunologia. Geralmente as residências pela entrada da clínica médica acabam sendo menos concorridas do que a da pediatria. Dependendo do serviço, você acaba tendo formação para atuar nas duas especialidades. Então, eu fiz a minha residência na USP em Ribeirão Preto e lá o meu serviço era da clínica médica, né? Eu fiz residência em clínica médica, entrei na alergia lá e a gente passava junto com o pessoal da pediatria e a pediatria passava junto com a gente. Então, todos nós saímos com a formação para poder atuar com todas as faixas etárias. Regra geral, os alergistas e imunologistas costumam atender todas as faixas etárias. Tem alguns que são mais de pediatria, mas geralmente a gente tem essa capacitação para poder atuar dessa maneira. A atuação, a gente é predominantemente em consultório. Dentro do consultório, a gente tem procedimento. Então, a gente tem o prick teste, né, que é o famoso teste da pele, né, de cutucada e ver a reação. A gente tem o PET teste, que é o teste de contato. A gente tem a imunoterapia alérgena específica, que é a vacina de alergia, que geralmente a gente compra o material e acaba fazendo no consultório. A gente tem o teste de provocação oral com medicamentos e alimentos, que esses já são exames mais específicos que a gente acaba tendo que fazer em clínica especializada ou então dentro de hospital, mas tudo isso é procedimento que vai agregar no consultório. O alergologista pode atuar em hospital também, né, às vezes por questão de interconsulta, ou os pacientes da parte da imunologia, que geralmente são os pacientes mais graves, com imunodeficiência primária, que precisam fazer reposição de imunoglobulina. Então a gente tem essa parte também. Ou às vezes, né, pode fazer interconsulta para pacientes com farmacodermias graves que acabam ficando internados. Então a gente tem uma gama bem ampla, né, de pacientes de doenças para conseguir lidar. Mas como eu falei, ela é uma especialidade clínica, né? A gente não lida muito assim com a situação da emergência, com a situação do paciente morredor, grave, como tem em algumas especialidades, né? A gente tem doença que mata na alergia, claro, porque a gente tem anafilaxia, a gente tem quadro de asma e principalmente os quadros de imunodeficiências primárias, que daí a gente já tem os pacientes mais críticos, né? Mas de regra geral digamos, uma especialidade mais leve nesse sentido, né? A gente lida com muito sofrimento, porque os pacientes alérgicos sofrem muito. Então, os pacientes com dermatite atópica, por exemplo, é uma doença muito sofrida, alergia alimentar, que você tem que lidar não só com o paciente, mas com a família toda. Mas a gente não tem essa gravidade do paciente morredor, digamos assim, né? Então, eu amo, né? Eu escolhi a minha especialidade ao longo do meu primeiro ano de formada e eu fui me apaixonando pela alergia. Eu não era apaixonada por ela antes de entrar na especialidade. Mas eu tenho certeza que ela é uma especialidade apaixonante. Tem muita coisa que, por não ter na faculdade, a gente não conhece. Eu realmente só fui aprender na residência, na especialização. E eu acho que vale a pena, às vezes, acompanhar algum serviço, assistir algumas aulas, estudar sobre o assunto, caso você não tenha isso na sua faculdade.
tá? Se tiver alguma dúvida, alguma ideia que queira trocar mais sobre isso, pode me chamar.